Queridos, abra a palavra do Senhor agora no texto que nós estaremos expondo, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler com os amados do verso 26 ao 34. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 34. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe a leitura. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu queria compartilhar o tema com base nessa exortação que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto, dentro daquilo que ele claramente dizia que não louvava a igreja, porque a participação desses irmãos na Santa Ceia, na Eucaristia, revelava a irreverência que eles tinham diante de Deus, e muitas vezes nós não percebemos que a gente se afastou de Deus, que o nosso coração, por mais que o nosso corpo obedeça mecanicamente algumas coisas que aos olhos humanos parecem ser cristãs, mas a irreverência está exatamente na maneira como nós tratamos as coisas de Deus, tratamos a nossa vida em relação a Deus e tratamos também aqueles que comungam conosco nesse relacionamento para com Deus. Meus irmãos, a Santa Ceia é um dos meios de graça. É um dos meios aonde nós, quando entendemos o seu significado, somos grandemente abençoados. É por isso que cada momento que nós participamos da mesa do Senhor, nós devemos refletir no seu significado. Nós devemos entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Com base nesse texto, com base naquilo que nós lemos, eu quero falar sobre o tema, o sacrifício que nos faz enxergar na dimensão de Deus. A mesa do Senhor nos convoca a isso, nos convoca a um olhar que não é humano, mas que é um olhar da parte de Deus que precisa fazer parte da nossa percepção. Nós precisamos entender e enxergar a partir do significado do sacrifício de Cristo. A partir do sacrifício de Cristo, nós precisamos então olhar a nossa conduta, a nossa jornada, a nossa maneira, como eu falei, de nos relacionarmos com as coisas de Deus, conosco mesmo e também para com os nossos irmãos. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, vai nos ensinar aquilo que Paulo está nos exortando a respeito desse olhar, que ele precisa estar direcionado para 4 dimensões. Esse olhar que entende o sacrifício de Cristo, ele aponta para 4 dimensões. Qual é a primeira dimensão, irmãos, que o olhar sobre o sacrifício de Cristo aponta? É aquilo que Paulo vai falar aqui no verso 26. A primeira coisa que Paulo afirma quando nós participamos da mesa do Senhor, porque ele vai dizer o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes esse cálice, anunciais a morte de Cristo. A primeira direção do olhar é para o passado. A primeira direção do nosso olhar, irmãos, é olhar a crucificação de Cristo. Todas as vezes que nós vamos participar da mesa, o que deve vir à mente não é se ela está bem ornada, como ela foi preparada, como é que está a qualidade do pão, do vinho. Não são os enfeites que deixam agradáveis aos nossos olhos. Quando nós olhamos para essa mesa, a primeira coisa que deve ocorrer no nosso coração, o primeiro olhar é: essa mesa me remonta a um passado. Essa mesa tem que me fazer uma recordação. A recordação daquilo que Cristo fez por mim há 2000 anos atrás. O olhar, irmãos, do passado é o olhar em que nós, na nossa vida, percebemos que se não fosse a cruz do Calvário e o que aconteceu na cruz do Calvário, a nossa vida não teria sentido, a nossa vida não teria significado, a nossa vida não estaria encaminhada para o céu. Foi por causa da cruz que o nosso destino foi mudado. Foi por causa da cruz que os nossos pecados foram perdoados. Quando nós olhamos, irmãos, para esta mesa, nós temos que enxergar Jesus se entregando por nós na cruz do Calvário. E é isso que Paulo está dizendo. Todas as vezes que vocês vão comer do pão e beber do vinho, vocês estão anunciando a morte de Cristo. E veja a maneira como vocês estão anunciando a morte de Cristo. Se há desprezo, se há irreverência, se há pessoas participando com outras motivações, vocês perderam a perspectiva do significado desta mesa. Porque quando nós participamos da mesa, nós estamos anunciando a morte que nos deu vida, a libertação espiritual, que nós não estamos mais em condenação, que nós não estamos mais em dívida com Deus, mas fomos perdoados e agora temos um destino traçado para nós, que é a nova Jerusalém celestial. A essência do Evangelho, meus irmãos, não é falar das bênçãos de Deus. A essência do Evangelho, irmãos, não é falar a respeito das curas, do que Deus pode fazer em termos de mudar a nossa vida terrena. A essência do Evangelho, irmãos, como foi pregado pelos próprios apóstolos, é falar da obra da cruz do Calvário. E isso, irmãos, tem duas razões. Primeiro, porque a crucificação de Cristo revela a nossa total dependência a Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo nessa carta aqui a esta igreja, agora no capítulo 2, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, ele afirma a maneira pela qual ele pregou o evangelho a essa igreja. Ele afirma a postura que ele teve. Olha o que ele vai dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Se fosse necessário, Paulo usaria isso. Paulo era um homem extremamente bem preparado. A igreja de Corinto, diante de uma cultura grega, admirava as pessoas com eloquência e sabedoria. Uma igreja que queria ver grandes filósofos, as mais diversas correntes filosóficas, encantava a mente deles. Era um público extremamente criterioso e exigente no que diz respeito àquilo que eles iam ouvir, mas simplesmente dentro do que era humano. E o apóstolo Paulo, irmãos, frustra a igreja. Mas por que ele frustra a igreja, irmãos? Porque ele sabia que todo conhecimento humano, por melhor que ele seja, e por maiores que sejam os benefícios que ele pode nos trazer, e isso é aquilo que nós falamos, graça comum, ou seja, Deus também deu ao ser humano, ainda, apesar do pecado, a capacidade de construir por meio do conhecimento grandes benefícios. Mas existe uma coisa que o conhecimento humano jamais vai trazer como grande necessidade que nós temos. O conhecimento humano não traz a mudança espiritual. O conhecimento humano não traz a libertação espiritual.
O conhecimento humano pode esclarecer uma mente, pode fazer com que a pessoa tenha uma habilidade maior para se empregar, para trazer talvez coisas mais relevantes para a sociedade, mas o conhecimento humano não liberta o ser humano da escravidão espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não fui ter convosco na ostentação da linguagem ou sabedoria. Paulo vai dizer no verso 2: porque nada decidi saber entre vós, senão Cristo, e esse o quê? Crucificado. Paulo está dizendo: a mensagem que eu preguei para vocês foi a mensagem da cruz do Calvário. A mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que faz diferença na vida de alguém. O que o mundo precisa ouvir é a mensagem da cruz do Calvário. O que o mundo precisa ouvir é que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se encarnou, morreu no nosso lugar para nos libertar das trevas, para nos libertar, para promover a salvação. É isso que Paulo está dizendo. E agora, estes que haviam recebido essa mensagem, no transcorrer da sua história, da sua caminhada espiritual, no momento em que eles se reuniam para participarem da Santa Ceia, eles haviam esquecido isso. E a primeira coisa que Paulo vai lembrar é o seguinte: olhe, quando vocês participam da mesa do Senhor, vocês anunciam a morte de Cristo, a morte que libertou vocês. Vocês anunciam uma coisa mais importante. Vocês não anunciam uma filosofia nova. Vocês não anunciam um conhecimento diferente. Vocês anunciam a verdade, o conhecimento, aquilo que veio do céu para mudar a vida de vocês. Veja, irmãos, que quando nós participamos da Santa Ceia, nós devemos olhar para a mesa, nós devemos olhar para aquilo que simboliza esse sacrifício, remetendo o nosso olhar para o passado. E em segundo lugar, irmãos, a crucificação de Cristo, esse passado que nós devemos olhar, representa a nossa vitória. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Colossenses, no capítulo 2, verso 15, ele vai dizer que o Senhor Jesus despojou principados e potestades e expôs a vergonha da derrota das trevas, aonde? Quando triunfou na cruz do Calvário. Quando eu olho para a cruz, eu vejo os meus pecados perdoados, crucificados em Cristo Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a minha vitória e o diabo já não pode mais nos condenar, já não pode mais nos acusar, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. Esse é o primeiro olhar que nós, como igreja, devemos ter ao enxergarmos na dimensão de Deus, ao enxergarmos esse sacrifício. Mas em segundo lugar, irmãos, Paulo agora nos remete o olhar para o futuro. Verso 26, Paulo está dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte. Mas essa morte, irmãos, não nos prende a um passado. Essa morte nos leva agora para frente, porque ele vai dizer: até que ele venha. Ele morreu, ele ressuscitou e ele disse: eu vou voltar para buscar a igreja do Senhor. O sacrifício de Cristo, a mesa do Senhor, quando eu olho para ela, eu tenho que também entender: Jesus vai voltar. Jesus retornará. Jesus vai vir para nos buscar. Veja, queridos, que estar participando da ceia é não estar preso ao passado, que isso significa pessoas que sofrem com alguma coisa do passado que ocorreu, talvez da maneira que não deveria ter ocorrido. Pode ser com ela, pode ser com alguém que ela gostava, que de repente aquela sensação que nós temos de tentar voltar atrás para que aquilo não acontecesse, ou se eu tivesse chegado mais cedo, se eu tivesse chegado a tempo, aquilo não aconteceria. E é a grande angústia do ser humano querer controlar aquilo que não pode ser mais controlado, porque aquilo que aconteceu
E muitas coisas que aconteceram na nossa vida, elas não podem ser mudadas. Quando nós estávamos aqui falando, irmãos, a respeito de um texto de Eclesiastes, em que Salomão fala da maneira como nós devemos lidar com a existência. Uma das metáforas que ele usa, no capítulo 11, é quando a árvore cai. Caindo ela para a direita ou para a esquerda, ali ela permanece. Salomão está dizendo que existem coisas que a gente passa na vida, que podem ter sido construídas por nós, mas sabemos em última instância que, com a permissão de Deus, que não tem como mudar. E quem vive no passado, tentando mudar, ele vive preso, ele vive acorrentado. É como se fosse uma marca que ele vai levando para o resto da vida e que vai impedindo que ele possa então experimentar novas coisas. Tem coisas que Deus permitiu, que Deus estabeleceu e elas não vão mudar. Mas esse passado que Paulo está falando aqui, irmãos, não é um passado de olharmos para uma coisa que nos marcou negativamente. É um passado que nos leva para frente. E existe também um outro perigo das pessoas olharem para o seu futuro. Quantas pessoas, irmãos, não gostam nem de olhar para trás, nem de olhar para frente? É aquela pessoa que vive o aqui e o agora. Para ela, o importante é o que ela está experimentando hoje. Ela tem medo de olhar para trás porque ela se enche de culpa. Ela tem medo de olhar para frente porque ela se enche de medo. Então é melhor viver o aqui e agora. Sabe aquela filosofia? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tem gente que vive assim. Ele não consegue olhar para outras dimensões que fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Quem vive preso a um passado de culpa, muitas vezes vive uma depressão. Quem vive com medo de um futuro, porque a sensação que se tem é que sempre o pior virá, vive dentro de ansiedade. Mas veja, quando Paulo está falando desta mesa, que nos remete ao passado e ao mesmo tempo ao futuro, ele está falando de uma coisa do passado que nos libertou e de uma coisa do futuro que é a nossa esperança. No passado, os nossos pecados foram perdoados. No futuro, Jesus voltará para nos buscar. O nosso olhar, irmãos, com respeito à nossa participação na mesa do Senhor, precisa ser um olhar positivo sobre o passado, mas um olhar positivo também sobre o futuro. Quando eu olho, irmãos, para o livro de Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 3, capítulo 3, verso 4, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Paulo se direciona agora aos Coríntios, na segunda carta, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele vai dizer: e todos com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 21, Paulo vai falar: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar sobre si todas as coisas. Todos estes textos que Paulo está direcionando a essas igrejas estão falando daquilo que Paulo ensina como uma expectativa que tem que haver no coração do cristão a respeito do seu futuro. O que é que nos aguarda, irmãos? O que é que nos aguarda que deve ser algo de grande expectativa, de grande alegria, do anseio positivo, irmãos, no nosso coração? O que nos aguarda é a manifestação de Cristo. E essa manifestação, irmãos, vai transformar definitivamente, plenamente a nossa vida. O que nos aguarda é a redenção, é a glorificação, é o último estágio da igreja. É isso que nos aguarda e é isso que deve encher o nosso coração de esperança. E quando nós participamos da ceia, comendo do pão, bebendo do cálice, nós estamos anunciando a morte de Cristo, e Paulo diz: faça isso
Porque o olhar não só está atrás, mas faça isso até que Ele venha. Faça isso na esperança e na expectativa que esse sacrifício que aconteceu lá atrás nos garantiu a maior de todas as bênçãos lá na frente, lá no futuro. É por isso, irmãos, que o apóstolo João, na ilha de Patmos, recebe a revelação dos céus no livro de Apocalipse. E no finalzinho do livro, João, pelo Espírito Santo, está dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Mas o terceiro olhar, irmãos, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que devemos ter quando enxergamos essa mesa, agora é o olhar para nós mesmos. Esta mesa nos ensina a olhar para trás, essa mesa nos ensina a olhar para frente, mas essa mesa nos ensina a enxergar o nosso presente. Essa mesa, ou o que representa ela, é um espelho. Por isso que no verso 28, o que é que Paulo vai dizer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu vou tomar da mesa, quando eu vou comer o pão, quando eu vou beber do cálice, o que eu tenho que pensar também em mim? Como é que eu estou? Diante do que foi feito e diante do que me aguarda. Porque a obra da cruz, irmãos, é garantida. Deus morreu e a sua obra é eficaz. A promessa do Senhor também é fiel para se cumprir. A promessa do Senhor se cumpre, mas no intercurso existe uma responsabilidade. Deus nos responsabiliza. E é por isso que o apóstolo Paulo, ao falar do passado e do futuro, ele começa a dizer: e agora? Examine-se a si mesmo. Olhem para vocês. Olhando para o passado, olhando para o futuro, agora olhem para vocês. O olhar presente, irmãos, primeiramente é um olhar voltado para nós mesmos. E a coisa mais difícil que nós temos, porque nós não aprendemos, nós não fomos educados a isso, é olhar para nós. E pior do que não sabermos olhar para nós, é não sabermos a maneira como nós devemos olhar para nós. Nós não devemos olhar para nós, irmãos, com um olhar narcisista. Nós não devemos olhar para nós para que o nosso ego se infle ainda mais. Nós não devemos olhar para nós simplesmente para vermos o que temos de bom. Que maravilha que nós somos. Nós não devemos olhar para nós, irmãos, à luz do nosso próprio olhar. Quando Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, é à luz do olhar de Deus. É como se Paulo dissesse: quando você olha para você, o que é que Deus vê em você? Quando você está lá no seu quarto, sozinho, com Deus, que você pode ser você mesmo, que as capas sociais são arrancadas, que você não precisa fazer cerimônia para ninguém, que você não precisa agradar o olhar de ninguém, que você se torna mais você, que você se torna mais congruente com você mesmo. O que é que Deus vê? Como nós fugimos, irmãos, desse contexto? Existem pessoas que têm extrema dificuldade de ficarem sozinhas. O silêncio incomoda. Existem pessoas, irmãos, que precisam o tempo todo estar envolvidas em atividades, não porque são responsáveis, mas porque estão fugindo também de si mesmas. E a pior coisa que existe é quando nós fugimos de nós mesmos. Porque quando eu fujo de algo que eu tenho que enxergar para ser consertado, aquilo que tem que ser consertado jamais será consertado. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês não estão se enxergando. Se vocês participam da mesa desse jeito, e o significado da mesa, do sacrifício de Cristo, é algo extremamente importante e fundamental na nossa vida, e vocês participam desta maneira, vocês não estão olhando para si mesmos. Por isso que a ordem é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse exame, irmãos, não pode ser feito senão sobre o critério de Deus.
A Bíblia fala de um religioso que entrou no templo para orar, que olhava para si, mas olhava para si sobre o seu próprio olhar. O fariseu subiu ao templo e começou a dizer: Senhor, graças te dou, porque dou o dízimo, porque não roubo, porque não adultério, porque não sou como esse miserável pecador aqui que rouba os outros, apontando para o publicano. Que olhar é esse do fariseu, irmãos? Era o olhar segundo a visão de Deus? Não. Era o olhar segundo a religiosidade. Era o olhar segundo a vaidade de se achar melhor do que o outro. Porque talvez moralmente falando, ele não cometia alguns deslizes que o outro cometia. E esse olhar religioso, esse olhar puramente moral, esse olhar comportamental, não é o olhar de Deus. Jesus vendo aquilo, e vendo um homem dizendo: "Sê propício a mim, Senhor, pecador, eu sou um miserável." A Bíblia diz que o publicano nem tinha coragem de levantar o rosto aos céus. Jesus chamou os discípulos: está vendo aqui, ó, esses dois? Aquele ali que se enxergou de acordo com a ótica de Deus, desceu justificado. Mas aquele ali que estava se vendo segundo o próprio olhar, o olhar da vaidade, o olhar da religiosidade, o olhar de quem acha que está sendo aceito por Deus porque está fazendo algumas coisinhas, este desceu reprovado. Imagine você ir para o culto, cultuar a Deus, louvar a Deus, ouvir a palavra, fazer suas orações, e na porta está lá Jesus. E Jesus disse: olha, o teu culto hoje foi reprovado. O teu culto eu não aceitei. Mas, Senhor, o que foi que eu fiz? Eu dou dízimo, eu honro a minha esposa, eu nunca matei ninguém, eu não faço mal nem uma formiga. Como é que meu culto foi reprovado? Foi reprovado, sabe por quê? A vaidade no coração, a soberba no coração. Por isso, meus amados irmãos, que quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, é a luz da palavra e do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, irmão, sonda o mais profundo do nosso ser. E não existe uma só pessoa, por mais que ela se esforce, por mais que ela se dedique, que quando se apresenta diante de Deus, não tenha algo a ser consertado, não tenha algo a ser mudado, não tenha algo a ser transformado. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, quando olhava para si, e ele escreveu aqui no capítulo 15, ele diz: eu, o menor de todos os apóstolos, do qual não sou digno de ser chamado de apóstolo. Porque quando eu olho para a minha vida, meu passado, o que foi que eu fiz? Eu persegui a igreja. Eu maltratava os santos, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo, achando que estava fazendo a obra de Deus, mas eu estava contra o próprio Deus, porque na estrada de Damasco eu ouvi a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu estava cego, eu não entendia. O meu olhar sobre a relação para com Deus era o olhar religioso, era o olhar segundo o meu coração. Mas Deus se revelou ao apóstolo Paulo, e quando Deus se revela a cada um de nós, a primeira coisa que fica clara para nós é a nossa condição de pecadores. E é por isso, irmãos, que não existe vaidade. Não pode existir vaidade em quem, de fato, está fazendo um autoexame à luz da direção de Deus. E o que acontece, meus amados irmãos, quando isso não é feito? Quando esse autoexame não é feito à luz do auxílio de Deus? Duas coisas. Primeiro, a gente não tem discernimento. O discernimento, irmãos, do certo e errado, a partir de nós mesmos, a partir da nossa alma, vem sobre a luz de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 29 e 30. Ele vai dizer: pois quem come e bebe sem discernir, ou seja, sem saber o que está fazendo, porque não tem o senso, sem discernir, come e bebe o quê?
Juízo para si. Pela falta de olhar para dentro de si, à luz da orientação de Deus, muitos estão trazendo condenação. Muitos acham que estão sendo aprovados, mas na verdade estão sendo reprovados. Muitos acham que vão ser abençoados, mas estão debaixo de maldição. E veja o que Paulo vai dizer no verso 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Paulo está dizendo, sabe por que a igreja não cresce? Sabe por que a igreja é fraca? Sabe por que muitos estão ficando doentes? Sabe por que muitos chegaram até morrer? Porque vocês não estão discernindo. Vocês não sabem separar o certo do errado, o santo do profano. Mas uma outra coisa acontece, irmãos, e está ligada a essa primeira. Não só quando nós não fazemos esse autoexame à luz de Deus, não temos discernimento, como, consequentemente, não sabemos julgar. Se eu não sei discernir, eu não sei julgar. Veja o que ele vai dizer no verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, antes de estarmos julgando os outros, antes de estar apontando o dedo para os outros, e é isso que eles faziam, eles olhavam muito mais para os outros, eles condenavam muito mais os outros, e esqueciam de olhar para si mesmo. Paulo vai dizer, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Paulo está dizendo, vocês não têm discernimento, mas ainda assim, Deus está sendo tão bom com vocês, que essa exortação que eu estou trazendo para vocês, para ver se o entendimento de vocês se abre, e vocês acordem, é a misericórdia de Deus. Porque se Deus deixar vocês desse jeito, vocês vão ser condenados. Sabe por que Deus aperta? Sabe por que a gente passa por problema? Sabe por que a gente passa por sofrimento? Porque Deus está acordando o nosso entendimento. Deus está acordando o nosso coração, porque Deus nos ama. Porque se a gente continuar, irmãos, na indiferença, na rebeldia, no faço o que eu quero, Deus está comigo, a gente caminha debaixo de engano. A gente caminha debaixo de condenação. Mas como Deus é bom, como Deus é amoroso, como um pai que se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós, e usa até a dor para nos acordar. É a disciplina do Deus Todo-Poderoso. O autor dos Hebreus vai dizer que toda disciplina, inicialmente, parece que Deus está contra a gente, não é prazerosa. Nenhum filho, quando está sendo disciplinado pelo seu pai, naquele momento, ou pela sua mãe, naquele momento tem um sorriso no rosto. Pelo contrário, o filho vai dizer, mas pai, o senhor não me ama, mas mãe, a senhora não me ama. Pelo contrário, o pai, a mãe, quando está corrigindo, quando está sendo duro, quando está confrontando o seu filho, está dizendo, filho, eu te amo. Por isso que eu estou dizendo, você está errado. Por isso que eu estou corrigindo você. E Paulo está dizendo isso. Essa palavra é uma palavra de reprovação da parte de Deus. Por isso que eu disse que eu não vos louvo por esta causa, mas é uma palavra de amor. Deus está reprovando vocês porque Deus ama vocês. Porque se Deus tivesse esquecido de vocês, Ele estava deixando vocês continuarem nessa cegueira, nessa condenação, e o fim de vocês seria um fim triste. E Paulo vai então dizer, para não sermos condenados com o mundo. Quando você olha o ímpio, e aí é o que Asaf questionou no Salmo 72, quando você vê o ímpio fazendo coisas erradas, e você olha assim, por que Deus não desce a mão? Porque o cara rouba, engana, pinta e borda e ainda continua ali como nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque isso é o juízo de Deus. A gente acha que o juízo de Deus é Deus imediatamente trazer a mão sobre o erro. O juízo de Deus, irmãos, o pior juízo que existe de Deus é Deus deixar a gente fazer o que a gente quer. Esse é o pior juízo de Deus.
É quando ele diz, você não quer fazer isso? Ele nos entrega aos desejos pecaminosos do nosso coração. É um carro sem freio numa ladeira. Você não quer se arrebentar lá embaixo? Se arrebente. Mas como Deus, irmãos, nos ama, nos corrige, permite a dor, nos conserta. No momento a gente não entende, mas depois a gente glorifica o nome dele. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor não esqueceu de mim. Obrigado. Quantos aqui agradecem os seus pais? Quantos aqui agradecem a sua mãe? Quantos aqui dizem, olha, eu tive um pai chato, eu tive uma mãe chata, graças a Deus que meu pai foi chato, que minha mãe foi chata, que colocou limites em mim, que me corrigiu, porque hoje eu sou gente por causa disso. É assim o Senhor continuamente nos corrigindo. E a correção, irmãos, começa quando nós aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos. E essa mesa faz isso. Ao invés de olharmos, olha, fulano vai participar da ceia, Beltrano da ceia, fulano não era para participar. A gente tem mania de fazer isso, né? É mais fácil a gente fazer isso, ver quem pode ou não pode participar da ceia, vira fiscal do céu, sem ser nomeado por Deus, né? Sem Deus nomear, a gente vira fiscal do céu. Fulano participou da ceia, com a vida daquele jeito, participou da Santa Ceia, não acredito. O texto não diz para a gente virar fiscal do céu, irmãos. O texto diz, examine-se, pois, o homem vire fiscal de si mesmo. Olhe para dentro de si. Olhe para o seu próprio coração. Mas em último lugar, irmãos, a última direção do nosso olhar é voltada agora para os nossos irmãos. Olha para o verso 33 e olha para o verso 34. O texto diz, assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, o que é que vocês têm que fazer? Esperem. Eles estavam tão errados que eles não esperavam. Sabe o que significa esperar aqui, irmãos? Saber se o irmão que está do meu lado está suprido em suas necessidades, tanto quanto eu estou suprido. A igreja de Corinto, irmãos, na Santa Ceia tinha os ricos, que traziam o seu banquete, reuniam os seus amigos, e os pobres eram deixados de lado. Então, aqueles que tinham grandes comidas, grandes banquetes, que faziam uma ceia maravilhosa, estavam tão insensíveis que não via quem estava passando fome, que não via a necessidade do outro. Quando eu olho para essa mesa, irmãos, eu tenho que olhar, e existem irmãos que precisam de mim. Você vem para a igreja e no seu coração tem esse pesar? Poxa, existem irmãos na igreja em que eu vou adorar a Deus que precisam de mim, precisam das minhas orações, precisam de uma palavra de incentivo minha, precisam de uma visita minha, precisam de um telefonema meu, precisam ser assistidas materialmente por mim, mas eu não espero, porque eu estou tão voltado para as minhas ganâncias, que quando eu tenho que usufruir o que me é prazeroso, eu não espero ninguém, eu estou engordando a mim mesmo. E Paulo está falando, irmãos, que o nosso olhar é um olhar direcionado também para as pessoas. Ele vai dizer, assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o quê? Juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A gente vive uma cultura, irmãos, que é difícil a gente olhar para o outro, na nossa relação para com o outro, e ver os nossos erros na relação para com o outro. Quando a gente olha para o outro, a gente vê os erros dos outros em relação para conosco. Por isso que é uma cantiga de mimimi, de vitimismo. Olha o que fizeram comigo. Olha que nessa igreja eu não tenho oportunidade. Olha quanto sofrimento e ninguém liga para mim. A pergunta é, quando você liga para alguém?
Você não liga para ninguém. Você não lembra de ninguém. Como é que você quer que alguém lembre de você? Você só está recebendo o que você plantou. Se você planta indiferença, você vai colher o quê? Indiferença. Se você planta individualismo, porque você só pensa em você, você não espera pelos outros, o que é que você vai colher? Individualismo. O momento da ceia, irmãos, é o momento de nós pensarmos uns nos outros, mas não como vítimas, mas como réus. É de Senhor, esse mês, eu ajudei a quem? O que foi que eu fiz para beneficiar alguém esse mês? Como eu contribuí com o teu corpo esse mês, Senhor? Como foi que eu, no meio do corpo de Cristo, também abençoei pessoas? Essa não é a mesa de vítimas, porque nós não somos vítimas diante de Jesus, nós somos réus. Jesus, que não tinha nada a ver, que se entregou por nós como pecadores. Nós éramos os pecadores, nós éramos os culpados. O Evangelho, irmãos, não tem vítima, não tem mimimi, não tem esse negócio de estar reclamando. Quando eu vejo uma pessoa reclamar, tendo tudo, eu digo, Jesus, tenha misericórdia. Eu queria ver, irmãos, a gente vivendo uma tragédia como está vivendo no Rio Grande do Sul. Eu olho para alguns vídeos de irmãos, pessoas que entram nas casas. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um pai que reuniu os seus filhos, pegou o violão, a água ainda estava na casa, batendo pelo joelho, tudo destruído. E sabe o que eles começaram a fazer? Cantar, Tu és fiel em todo o tempo Tu és bom, Senhor. E dizendo, nós não sabemos o que vai ser nosso futuro. Nós não sabemos como vai ser essa situação. Nós não sabemos como vamos sair daqui, mas Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo digno de ser adorado, louvado e exaltado. É louvar como Jó, irmãos. Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Nós temos condições de louvar a Deus nessa dimensão, meus amados. Quando nós nos tornamos egoístas, porque nós não sabemos olhar para nós mesmos, nós só queremos, irmãos, o conforto. Nós só queremos saber de nós mesmos. Nós não olhamos para aqueles que estão ao nosso redor. Meus irmãos, se a gente fizer uma reflexão à luz da Bíblia, só temos que agradecer a Deus cada dia que a gente chega em casa. Talvez você não tenha tudo o que você desejou, mas tudo o que você precisa, Deus providenciou. Você termina uma semana, você tem que fazer, Senhor, graças te dou mais uma semana. Não alcancei tudo o que eu queria, mas tudo o que eu precisava, o Senhor providenciou. Você termina um mês da mesma maneira, você termina um ano da mesma maneira, agradecendo a Deus por tudo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus quer, irmãos, por meio da sua graça, que a gente enxergue na dimensão celestial, na dimensão verdadeira do seu sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Curve sua cabeça.